Olá, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui estamos mais uma vez para trazer a mensagem profética para a sua vida. Graça e paz para todos, que Deus os abençoe profundamente e que o Espírito Santo possa, a cada momento, possa lhe trazer ao conhecimento da palavra de Deus e fazer você uma pessoa extremamente avivada, cheia do poder de Deus. Estamos aqui falando sobre o fruir do avivamento. Um assunto que estamos falando desde lá do mês de julho. Começamos exatamente no dia 9 de julho falar sobre esse assunto. Então, se você quiser, entra no nosso canal, entra no canal lá, Ministério Opa, viu? É assim que está o canal. E você vai lá na playlist de julho e você vai encontrar lá no dia 9, lá não está escrito 9 não, mas já começa, você vai ver o 8, né, que dia 8, a dia 9, pronto, você já vai estar, o tema sobre o fruto do avivamento que começamos lá, ok? Hoje estamos começando mais um tema, sobre o fruir do avivamento, esse assunto muito importante para o nosso crescimento espiritual. Vamos lá? Pastores exprimidos e expectativas não bíblicas. Vamos falar sobre a parte 1. Vamos ler as passagens bíblicas, nós temos aqui algumas delas, para a gente poder tratar aqui hoje. Lembrando que essas passagens bíblicas, ela cria a base de tudo aquilo que falamos aqui. Primeiramente, vamos abrir nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. E vamos ler o capítulo 6, e vamos ler o versículo 2 até o 4. Olha lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, vamos ler do versículo 2 até o 4, que diz assim: Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Agora vamos para Efésios, carta do apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 4, versículo 11 e versículo 12, que diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ainda vamos ler 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ler o versículo 12 e o versículo 13, que diz assim: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço aos que trabalham entre vós, e que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e os tenhais como amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivem em paz uns para com os outros. Agora, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: 5:17, isso mesmo, 1 Timóteo. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem com especialidade aos que se fadigam na palavra e no ensino. Agora, finalizando Hebreus, capítulo 13, versículo 17, que diz assim: Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como que deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Está aí essas 5 passagens bíblicas que queremos hoje falar, e está dentro do tema
pastores espremidos, expectativas não bíblicas. Vamos lá? Hoje temos algumas coisinhas boas para falar aqui e passar e nós conversarmos sobre um assunto muito importante que infelizmente tem causado alguns transtornos em algumas igrejas e fatigado alguns pastores. Vamos lá. As expectativas irreais e não bíblicas quanto ao trabalho se têm tornado obstáculos para a eficiência de muitos pastores modernos. Embora esse padrão não seja intencional, o dano que produz é profundo. Quando se espera que os pastores e líderes e leigos assumam tanto papéis não essenciais, eles têm pouco tempo para enfocar as questões principais. Em Atos dos Apóstolos, nós lemos agora, capítulo 6, versículo 2 a 4, encontramos um padrão bíblico claro para o enfoque dos pregadores. Quais são eles? Se encarregar em viver em função de oração e em função do ensino bíblico. Né? Então, vejamos lá que os helenistas, né, os gregos estavam reclamando, olha só, enquanto eles ficam aí pregando, enquanto eles ficam aí fazendo a obra de Deus, né, estão vendo aí as viúvas e os órfãos passando necessidade. Foi aí que Deus, né, ou melhor, que os apóstolos, foram lá e designaram, né, ordenando ali 7 homens de boa reputação, cheio do Espírito, cheio de sabedoria, para poderem fazer esse trabalho, que nós conhecemos hoje como os diáconos. Então, os diáconos foram chamados especialmente, né, uma das funções especiais deles é cuidar dos órfãos, das viúvas. A questão até visitas, nós fomos levar em conta dentro do diaconato, é exatamente esse, os pastores, e eles estão em função de ensinamento e da pregação. Vamos lá, continuando aqui, que temos uma coisinha boa, mais boa coisa para a gente ouvirmos hoje e conversarmos hoje sobre isso, né? Na igreja de hoje, a maioria das congregações tem a expectativa do pastor que são muito diferentes dos claros padrões das Escrituras. Expectativa de trabalho em reais causa enorme desvio de energia dos pastores. Se espera que o pastor visite cada vez que alguém tenha uma gripezinha, participe de todas as reuniões e dirija todas as comissões, quando ele vai poder gastar tempo significativo em oração e estudo, tão necessários aos pregadores ungidos e os que ensinam as Escrituras? Se ele está sendo consumido por tarefa demais que os outros deveriam fazer, né? E está fazendo, né? Não reclamando, quando ele vai orar, ganhar almas. Quando ele vai orar e ganhar almas, é uma pergunta. Quando ele vai orar e ganhar almas e ouvir de Deus sobre a visão da igreja, de Deus para a igreja? A resposta é nunca. Um dia, um determinado pastor, nós ouvimos a mensagem dele, ele contava um caso que um irmão os pastores estava preparando e lendo a Escritura, estava estudando a Escritura, aí passou o irmão, né, e aí ele passou, ei, pastor, vida boa é essa, pastor? Está descansando? Aí ele passou, o pastor ficou quieto. Né? Agora, aí quando ele retorna, aí o pastor estava cuidando da grama do seu quintal. Aí o pastor, agora você está trabalhando. O pastor respondeu, não, agora que eu estou descansando. Antes, quando você passou, eu estava trabalhando. Então, pessoas acham que o trabalho do pastor é estudar a palavra. Toda a igreja precisa entender isso. E ficam fatigando os pastores, ficam exigindo dos pastores, sabe? Exigindo deles que eles façam isso, façam aquilo que é para os membros de staff fazer, para os diáconos fazer, para os líderes leigos fazerem. E o pastor, a função dele deve ser essa: ensinamento, cuidar de pessoas, ganhar almas para o reino de Deus. Enquanto, e mais ainda, está sempre em prontidão para ouvir o que Deus tem para dar em visão para o crescimento da igreja. Aí começam a fadigar os pastores, começam a castigar os pastores, e aí o que acontece? Eles não conseguem efetuar
o que, que é o trabalho deles ali. Lembra que nós lemos aqui? Uns foram dados para apóstolo, outros foram dados para profetas, outros foram dados para evangelista e outros foram dados para pastor e mestre. Temos que entender isso, né? Qual é a sua função na igreja? Né? Se é a função do pastor, vamos respeitar a função e exigir do pastor que ele prega. Aí pessoas querem que exigir o pastor pregar bonito, mas não querem deixar ele estudar a palavra. Primeiro, que não remunera ele. E nós lemos aqui, né, no capítulo 5, versículo 17, né, de 1 Timóteo, que Paulo ele chama atenção sobre isso. Devemos honrar os nossos pastores, honrar os nossos líderes. Né? E ele fala ali presbítero, mas está falando de pastores ali. Então precisam ser honrados, precisam ser respeitados. E, em final das contas, eles são massacrados com tanta exigência, com tantas reclamações, e a igreja não ajuda como deveria ajudar os seus pastores. E aí, como é que ele vai orar? Como é que ele vai poder parar para orar? Como é que ele vai ganhar alma? Como é que ele vai ouvir Deus falar sobre a visão que Deus quer dar à igreja? Lembra de uma coisa: Deus não vai dar visão para membros da igreja. Deus não vai dar visão para ninguém na igreja, a não ser o pastor. Se Deus colocou o pastor na igreja, a visão da igreja é dada a ele para passar para a igreja. Nós já pregamos aqui, dentro desse assunto Fruto do Avivamento, sobre essa questão aqui. Então, prestemos atenção sobre isso, queridos. Vamos valorizar nossos pastores, vamos valorizar eles. Né? Então, não vamos sobrecarregá-los e vamos deixar ele no papel dele. Qual é o papel do pastor? Não é pregar, não é ensinar a palavra, então vamos deixar ele fazer isso e vamos trabalhar e vamos ouvir a visão que Deus tem dado a ele para poder a igreja trabalhar e levar e fazer com que ela frua e que ela cresça a cada dia mais. Amém, irmãos? Vamos, presta atenção aí, queridos. Ainda na nossa conversa, quando o pastor está dividido entre muitos papéis, ele frequentemente não pode pregar com poder dinâmico, ouvir a visão de Deus e ganhar um número grande de pessoas para Cristo. Irmão, não tem como, é impossível, né? E é por isso que os apóstolos fizeram aquilo e selecionaram, designaram, ordenaram diáconos para que eles pudessem dar continuidade àquilo que Jesus os ordenou, que é pregar o evangelho, que é sair para poder anunciar o evangelho. Por causa das expectativas excessivas, não bíblicas, porções enormes do seu tempo são consumidas em questões de menor impacto eterno. Quando isso ocorre, pastores raramente são capazes de liderar as igrejas a um avivamento poderoso ao crescimento do reino. Aí é o clássico exemplo do bom se tornando inimigo mortal do melhor. Olha só que coisa. Querer exigir avivamento, essa igreja não é avivada, essa igreja não é isso, essa igreja não é aquilo. Mas, se nós formos analisar, faça uma análise sobre isso. Você vai ver que quantas vezes nós temos fadigado os pastores. Você tem fadigado os pastores. A igreja não tem permitido os pastores fazer o seu papel. Quando falo pastores, são pessoas que têm compromisso com o reino de Deus, que foram chamados mesmo para pastorear. Então, queridos, vamos prestar atenção sobre isso, tá bom? Eu quero que você entenda que, às vezes, o problema não está no pastor, está na igreja, que não permite o pastor trabalhar, ok? Amanhã estaremos novamente aqui para poder dar continuidade a esse assunto de suma importância, que é pastores espremidos e expectativas não bíblicas. Deus te abençoe. Até a próxima mensagem profética para a sua vida.